Ei, semideus, ou aspirante a semideus, bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vou te apresentar a história épica de Atelfen, um universo onde deuses, monstros e profecias fazem sua vida parecer bem, normal, para ser honesto. Então, imagine só, você acorda sem memória, não sabe onde está, e, quase esqueci, seu destino pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Bacana, né? Esse é o pesadelo, quer dizer, a aventura, de Seth, um garoto de 16 anos que, com a ajuda de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne, encara batalhas insanas, segredos chocantes e reviravoltas de explodir a cabeça. Se você curte mitologias celtas, gregas e nórdicas, ou gosta de aventuras que envolvem sobreviver a um monte de deuses temperamentais, já manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vai por mim, você não vai querer perder essa viagem. Agora segura firme, porque a história de hoje promete ser uma daquelas que te fazem esquecer que tem lição de casa para fazer. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje: Entre Deuses e Demônios. A luz fraca da esfera onde Freya estava presa oscilava no horizonte, como uma estrela teimosa que nunca se aproximava. Cada passo parecia torná-la mais inatingível, uma miragem em meio à vastidão opressora daquele lugar. O chão, feito de uma pedra negra e irregular, rangia sob seus pés, ecoando em compassos que se misturavam com o pulsar grave de algo monstruoso abaixo. A criatura alada, oculta nas sombras do abismo, não se movia. Seus olhos brilhavam como lanternas gélidas, observando cada movimento deles com uma paciência predatória. Isso é uma armadilha, murmurou Emilia, a voz entrecortada pela dor enquanto pressionava a lateral do abdômen. Sua mão voltou ensanguentada, e o corte ardia como se fogo líquido escorresse pelas veias. Ela se apoiou na parede, respirando de maneira irregular. Seus lábios tremiam, mas sua determinação permanecia intacta. Seth manteve os olhos fixos na esfera, como se evitar olhar para Emilia fosse sua única defesa contra o peso daquela realidade. Eu sei. Mas o que a gente faz? Volta e desiste? Não, respondeu ela, com uma firmeza que parecia mais dirigida a si mesma do que a ele. Seus joelhos vacilavam, mas ela se obrigou a dar outro passo à frente. Não chegamos até aqui para recuar. Eles avançaram, mas o caminho parecia um teste cruel. Cada passo era uma luta contra um chão que parecia sugar suas forças, cada sombra ao redor pulsando como se tivesse vida própria. Então, veio a sensação. Primeiro, o frio arrepiando a nuca, depois o peso sufocante de um olhar invisível. As sombras se torceram, como um quadro deformado ganhando movimento. E então, os olhos. Você está vendo isso? A voz de Seth era um sussurro carregado de incredulidade. Emilia não respondeu imediatamente. Ela ergueu uma das mãos, invocando uma luz azulada que se espalhou pelo ambiente. O brilho revelou criaturas emergindo das sombras. Seus corpos eram disformes, com membros extras e rostos deslocados, como se fossem paródias grotescas de figuras humanas. As bocas torcidas exalavam sons entre um rosnado e um lamento. Mas eram os rostos que faziam tudo pior. Emilia congelou. Entre aquelas formas distorcidas, os olhos dela encontraram um rosto familiar. Os cachos escuros ainda estavam lá, embora agora emoldurassem uma pele rachada e esbranquiçada. Os olhos estavam opacos, vazios. Mas ela sabia quem era. Clara, sussurrou, o nome escapando como um lamento. A palavra quase se perdeu no ar, mas Seth a ouviu. Ele se virou para olhar de onde vinha o olhar de Emilia, e seus olhos se estreitaram. Você os conhece? Conhecia, corrigiu ela, com a voz tremendo. Ela era nova no refúgio, e saiu em missão junto de nós. Antes que ele pudesse responder, outra figura emergiu. Maior, mais imponente. Suas cicatrizes pareciam ranhuras profundas em mármore negro. Quando os olhos dela cruzaram com os daquela criatura, um calafrio percorreu sua espinha. Tel, sua voz se quebrou, e as pernas quase cederam. Lena. O corte no abdômen queimou como se 1000 agulhas fossem cravadas em sua carne. Ela se segurou na parede, enquanto a dor pulsava junto com a agonia de ver rostos conhecidos. Não olha para eles! Gritou Seth, segurando seu braço. A força de sua mão era o que a mantinha de pé. Eles não são mais quem você lembra. Mas era tarde. As lágrimas escorriam livres no rosto de Emilia, um rio de memórias e arrependimentos. Eles eram nossos amigos, Seth. Eles eram pessoas. Não são mais. Seu anel se transformou em grão e ele a girou para encarar as criaturas. Seus olhos estavam sombrios, decididos.
Agora são monstros. E se a gente não lutar, eles vão nos matar. As criaturas avançaram, a sombra se lançando para frente com um movimento voraz. Sete desviou de um golpe e atacou com a adaga, cortando o pescoço de uma delas. Um líquido negro espirrou, mas a criatura sequer hesitou. Ele xingou entre os dentes. Eles não caem fácil. Gritou, desviando novamente. Emília tentou se concentrar. Da bota retirou a fina varinha que Olivia havia dado para ela. Sua mão tremia ao erguer a varinha, o corpo fraco, exausto. Sua mente repetia um único mantra: eles não são seus amigos. Não são mais. Os Josbringer. A luz azul explodiu de sua varinha, atingindo duas criaturas. Elas se contorceram e queimaram, o cheiro de carne e podridão preenchendo o ar. Mas cada criatura derrotada era uma punhalada em sua alma. Clara, Theo, Lena. Ela sabia os nomes de todos que caíam. Sabia o que significavam. Sabia o que havia perdido. Os gritos das criaturas e os feitiços preenchiam o ar como um concerto caótico. Sete continuava lutando, mas quando percebeu que Emília hesitava, ele correu até ela. Agarrou seus ombros e forçou-a a encará-lo. Olha para mim, exigiu, a voz urgente. Você tem que continuar. Se você não lutar, a gente morre aqui. Ela tentou responder, mas a dor e o desespero eram um nó em sua garganta. Ele a sacudiu levemente, forçando ela a focar. Eles não gostariam que você morresse aqui, Emília. Você sabe disso. Então lute. Lute por eles. Ela engoliu em seco, os olhos queimando de novas lágrimas. Mas ela levantou a varinha. O próximo feitiço saiu mais forte, mais certeiro. A batalha continuou. Cruel. Brutal. E o silêncio só veio quando o último monstro caiu, dissolvendo-se em sombras. A luz azul de Emília ainda brilhava, mas seu corpo tremia. Quando olhou para Sete, seus olhos não eram de alívio, mas de culpa. O que estamos nos tornando? Perguntou, a voz rouca. Ele não respondeu. Apenas a segurou antes que ela desabasse, o olhar perdido na escuridão. A luz da esfera parecia pulsar com um brilho próprio, como se respirasse de forma lenta e pesada. Enquanto Sete e Emília se aproximavam, o ar ao redor ficou mais denso, carregado de uma energia que fazia os pelos da nuca de Sete se arrepiarem. Ele segurava Emília pela cintura, sustentando-a enquanto ela cambaleava. Cada passo parecia um esforço monumental para ela, como se o peso do mundo estivesse ancorado em seu corpo debilitado. O corte na lateral de Emília, que antes era uma mistura de vermelho e preto, agora parecia algo além de um ferimento. As veias ao redor escureciam em um tom enegrecido, irradiando a partir da ferida como raízes de uma árvore venenosa. Sua pele, já pálida, adquirira um brilho febril, e sua respiração era irregular, como se cada suspiro fosse roubado. Sete parou, a voz carregada de preocupação enquanto ela quase desabava. Ele segurou-a firme, sentindo o calor anormal de sua pele. Você está queimando. Isso tá piorando. Ela tentou se endireitar, mas sua força era pouca. Eu tô bem, murmurou, a voz frágil, quase quebrando. Eu consigo continuar. Mas Sete sabia que aquilo era uma mentira. A fraqueza estava estampada em cada movimento, em cada palavra. Ele a olhou por um instante, o maxilar travado, antes de ajudá-la a dar mais alguns passos. Quando finalmente chegaram à esfera, ele parou, sentindo o frio ao redor da luz contrastar com o calor abrasador de Emília. Dentro da esfera, Freya estava sentada, com as costas encostadas em uma parede invisível. Sua pele, que antes possuía um brilho quase celestial, agora estava pálida, e o azul vibrante de seus olhos havia se apagado, substituído por um tom desbotado. Ela ergueu o olhar lentamente ao vê-los, os lábios se curvando em um sorriso exausto. Vocês vieram, Freya sussurrou, sua voz rouca e fraca. Era um som carregado de alívio e desespero. Ela tossiu em seguida, uma tosse profunda que reverberou na esfera, e um filete de sangue dourado escorreu por seus lábios. Claro que viemos, respondeu Sete, aproximando-se da esfera enquanto observava a luz que oscilava em sua superfície, como água líquida em constante movimento. Ele tocou o campo com cautela, sentindo um calor estranho irradiar por seus dedos. Vamos tirar você daqui. Como quebramos isso? Freya demorou a responder, como se as palavras exigissem toda a sua energia. Seus olhos semicerrados se abriram um pouco mais, e a expressão em seu rosto era um misto de urgência e tristeza. Logan. Ele tá com o Rei Negro, disse ela, pausando para respirar.
O som de sua respiração era irregular, cada palavra parecendo custar-lhe um pouco mais de vida. Eles querem você, Sete. Eles querem você como a arma definitiva. Sete recuou, os olhos arregalados. A frase ecoou em sua mente como uma sentença pesada. Ele balançou a cabeça, confuso, como se quisesse afastar as palavras. O quê? Do que você está falando? Freya tentou se levantar, mas o campo invisível a segurava no lugar. Seus dedos se arrastaram pela superfície da esfera, deixando marcas fracas onde o sangue dourado de suas mãos tocava. Eles precisam de você para o ritual, Sete. Você não é só um peão. A voz dela tremeu, e ela o encarou, os olhos quase implorando. Você é a chave. Por um momento, Sete ficou imóvel. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado. As palavras dela ressoavam, pesadas como chumbo, enquanto uma série de lembranças e suspeitas começavam a se encaixar, formando um quadro aterrorizante. Ele olhou para Freya, depois para Emília, que agora apoiava uma mão fraca no ombro dele. Eu sou a chave? Ele mal conseguia dizer as palavras em voz alta. O que isso significa? Mas Freya não respondeu imediatamente. Ela desviou o olhar, parecendo hesitar, como se o que tivesse a dizer fosse algo que ela preferia que ele nunca soubesse. O peso da situação parecia dobrar sobre eles enquanto Sete levantava grão, a adaga negra reluzindo com um brilho sombrio na penumbra. O ar ao redor parecia se comprimir com sua presença, como se a própria realidade hesitasse diante da lâmina. Ele reuniu toda a força que conseguia, ignorando o suor que escorria por seu rosto, e golpeou a jaula de luz com um grito. O impacto foi ensurdecedor. Uma onda de choque percorreu a sala, levantando poeira e fazendo o chão tremer sob seus pés. No início, nada aconteceu. A esfera brilhou intensamente, como se zombasse do esforço dele. Não está funcionando, murmurou Emília, tossindo. Sangue preto escorreu pelos cantos de sua boca, e ela precisou segurar-se na parede para não cair. Mas então, um som distinto ecoou pelo ar. Um estalo. Fendas começaram a se formar na superfície da esfera, finas como rachaduras em um ovo. Elas se espalharam rapidamente, tecendo padrões irregulares até que a estrutura inteira se despedaçou com um estrondo seco. Fragmentos de luz voaram em todas as direções, desaparecendo antes de tocarem o chão. Fácil demais, sussurrou Emília, a desconfiança nítida em sua voz. Freya caiu para frente, exausta e sem forças. Sete a amparou imediatamente, enquanto Emília, mesmo vacilante, tentou ajudá-la. O peso de Freya parecia puxá-los para baixo, mas eles se moveram, sabendo que não havia tempo a perder. Enquanto recuavam pelo mesmo caminho por onde vieram, a escuridão ao redor parecia viva. Ela pulsava em um ritmo lento e constante, como um coração sombrio que batia no fundo do abismo. O silêncio era tão pesado quanto o ar que respiravam, quebrado apenas pelo som dos passos vacilantes e pela respiração irregular de Emília. Estamos quase lá, disse Sete, tentando se convencer tanto quanto a elas. Estamos quase. Então, os passos. Eles começaram baixos, quase imperceptíveis, mas rapidamente cresceram em intensidade, ecoando pelas paredes. Sete parou bruscamente, segurando Freya com mais firmeza enquanto olhava para frente. E lá estava ele. Logan emergiu da escuridão como um fantasma. Sua armadura negra parecia absorver a luz ao redor, ajustada ao corpo como se fosse uma extensão de sua pele. Os cabelos brancos flutuavam com o vento sobrenatural que o cercava, e seus olhos brilhavam com uma intensidade cruel. O sorriso predatório em seus lábios era como de um lobo que já sabia ter vencido a presa. Aí estão vocês, disse Logan, a voz carregada de sarcasmo. Ele inclinou a cabeça, examinando o trio com desprezo. Estavam indo a algum lugar? Antes que pudessem responder, a batalha começou. As criaturas ao redor de Logan avançaram como um enxame faminto, cada uma deformada e aterrorizante. Sete empurrou Freya para Emília. Segura ela! Gritou ele, girando o grão com precisão mortal. Ele avançou, o corpo se movendo com uma agilidade quase sobrenatural. A adaga cortava monstros com facilidade, mas eles não paravam. 2 caíram, depois outros 4, mas a cada golpe, mais surgiam. Emília, com Freya apoiada nela, fez o melhor que podia. Ela conjurou feitiços com mãos trêmulas, cada palavra entoada uma luta contra o cansaço e a dor crescente. O sangue preto escorria de seus lábios, mas ela se forçava a continuar. Vai, Emília! Gritou Sete, desviando de uma garra que passou rente ao seu rosto. Ele sentia algo dentro dele. Algo escuro.
algo que chamava por ele. E então, ele cedeu. As sombras ao redor responderam como se fossem uma extensão de sua própria alma. Elas saíram dele como uma onda violenta, inundando tudo em seu caminho. As criaturas foram consumidas instantaneamente, dissolvendo-se em gritos horríveis. Os semideuses corrompidos tentaram resistir, mas foram engolidos pela escuridão, deixando apenas cinzas para trás. Logan ficou parado, o sorriso alargando-se como se tivesse esperado por isso o tempo todo. Seus olhos brilharam com algo próximo à satisfação antes de desaparecer na sombra, deixando apenas o rastro de sua presença. Quando tudo terminou, Seth caiu de joelhos. O chão ao seu redor estava coberto de cinzas, e o cheiro de morte pairava no ar. Ele olhou para as próprias mãos, tremendo, enquanto a escuridão dentro dele se dissipava lentamente. Eu não queria, disse ele, a voz quebrada. Emília, mesmo à beira do colapso, se ajoelhou ao lado dele. Sua mão trêmula segurou o ombro de Seth com força. Olha para mim. A voz dela era firme, apesar do cansaço que transparecia em cada palavra. Você não vai se perder. Não agora. Emília, Seth murmurou, a culpa estampada em seus olhos. Eu não vou deixar você se perder. Ela apertou mais o ombro dele, ignorando a dor. Mesmo que eu tenha que enfrentar todos os deuses para te trazer de volta. Houve um silêncio entre eles, quebrado apenas pelo som da respiração de ambos. Então, Seth assentiu lentamente, reunindo forças para continuar. Eles ainda não tinham terminado. O ar no submundo era opressor, denso e carregado de uma energia antiga e maligna. O chão oscilava entre pedra dura e um líquido sombrio que se movia como se tivesse vida própria, enquanto as paredes pareciam pulsar, respirando lentamente. O grupo estava cercado. Criaturas deformadas os observavam com olhos opacos. Seus corpos grotescos eram sombras de quem já foram. Emília parou abruptamente ao reconhecer um rosto entre as aberrações. Léo, um guerreiro que havia partido em uma missão sem retorno. Agora, seus olhos eram leitosos, a pele translúcida como cera, e seu rosto refletia uma agonia interminável. Lipe! A voz dela quebrou, e suas pernas fraquejaram. Não são eles, Amy. Seth a puxou pelo braço com força, desviando-a de uma garra que passou a poucos centímetros de seu rosto. Eles não são mais quem eram. Eles foram devorados pelas sombras deste lugar, disse Freya, apoiada em uma parede de pedra. O brilho dourado que emanava dela agora era apenas um eco pálido de sua glória divina. Não há salvação para eles. Emília engoliu em seco, lágrimas escorrendo. Mas eles eram nossos amigos. Não podemos simplesmente abandoná-los assim. Seth apertou o punho de grão, sua adaga negra, e olhou para ela com frieza. Não é uma questão de escolha. Se você hesitar, eles vão nos destruir. A batalha começou com uma violência brutal. Seth avançou primeiro, desferindo golpes mortais com grão, cuja lâmina parecia cantar ao cortar as criaturas. Ele se movia como uma tempestade de fúria, cada golpe mais letal que o anterior. As sombras ao redor dele se contorciam, quase como se respondessem ao ódio que ardia dentro dele. Emília, porém, hesitava. Cada criatura que se aproximava tinha o rosto de alguém que ela amava. Tia, a amiga que lhe ensinava feitiços. Marco, sempre pronto com uma piada para quebrar a tensão. Agora, eles urravam de dor e desespero, suas almas consumidas pela escuridão. Egby Tilvanir, Leimig. Emília murmurou, levantando as mãos. Suas palavras, em súplica aos deuses Vanir, fizeram um brilho fraco surgir ao seu redor. Um círculo dourado se formou no chão, afastando temporariamente os monstros. Emília, isso não vai segurá-los por muito tempo. Seth gritou enquanto uma criatura, semelhante a um cão de 3 cabeças, o atacava. Ele desviou e golpeou com força, cortando-a em um movimento fluido. Eu tô tentando. Ela respondeu, mas sua voz estava carregada de culpa. Um som de ossos quebrando ecoou quando um golpe atingiu Emília no abdômen. Ela cambaleou, pressionando o machucado, que começou a queimar como fogo líquido. Não! Seth rugiu, correndo em sua direção, mas uma criatura esquelética pulou sobre ele, arranhando seu ombro. Filha da puta! Seth gritou, e uma onda de energia negra explodiu ao seu redor. A criatura foi lançada contra a parede, desintegrando-se. Ele se ajoelhou ao lado de Emília, segurando seu rosto. Ei, olha para mim. Eu tô aqui. Os olhos dela estavam pesados, os lábios trêmulos. Seth, dói. Ela pressionava o ferimento,
e o sangue escuro manchava suas roupas. Freya! Sete gritou, o desespero em sua voz. Faz alguma coisa. Freya se aproximou, exausta, e caiu de joelhos ao lado de Emília. Quando viu o ferimento, suas feições endureceram. Isso é magia sombria. Ela foi envenenada. Então cura. Você é uma deusa, não é? Sete segurou Freya pelo ombro, quase gritando. Não é tão simples. Freya rebateu, ofegante. Eu posso tentar, mas vai deixar marcas profundas. Sete assentiu, segurando Emília firme. Faz o que for preciso. Freya respirou fundo e começou a murmurar palavras antigas. Lija Freja, Brendumir Criur Essuoldi. As mãos dela começaram a brilhar com uma luz dourada, que lentamente se intensificou. Quando tocou o ferimento de Emília, o brilho queimou como uma chama viva. O grito de Emília ecoou pelo submundo, tão alto que as sombras ao redor pareceram hesitar. Ela se debatia de dor, mas Sete a segurava firme. Aguenta, Emília. Eu tô aqui. Vai acabar logo. Freya continuou, sua voz enfraquecendo a cada palavra. Vivanir, Rensi et Tabló. A luz finalmente diminuiu, e Freya caiu para trás, exausta. O ferimento de Emília estava fechado, mas no lugar dele havia uma cicatriz negra, como metal queimado. Ela vai ficar bem? Sete perguntou, quase sem fôlego. Vai sobreviver, mas isso vai acompanhá-la para sempre. Freya respondeu com dificuldade. O veneno atingiu algo mais profundo que o corpo. A alma dela foi marcada. Emília abriu os olhos lentamente, suas mãos tremendo. Eu vou ficar bem, ela sussurrou, olhando para Sete com um sorriso fraco. Só, não me deixa para trás. Sete a segurou firme, a culpa queimando em seu peito. Nunca. Mas enquanto as sombras ao redor deles continuavam a se mover, as palavras de Emília ressoavam em sua mente. Eu vou ficar bem. Os corredores do submundo eram uma teia intrincada de sombras e pedra, onde o tempo parecia não ter significado. Cada curva revelava paisagens transformadas, um labirinto que zombava dos sentidos e testava a sanidade. O ar era denso e carregado com calor opressivo, e as paredes murmuravam segredos antigos que pairavam na beira da compreensão. Freya tropeçou, o brilho dourado que já fora sua assinatura agora reduzido a uma fagulha vacilante. Apoiada em uma rocha irregular, ela ergueu os olhos com uma expressão de cansaço misturada com desespero. Vocês sentem, murmurou, sua voz mal um eco na vastidão. Este lugar, ele nos consome. Não somos bem-vindos aqui. Sete, caminhando à frente, cerrava os punhos com força suficiente para fazer os nós dos dedos empalidecerem. Seus olhos escuros percorriam o vazio à procura de ameaças. Ele segurava Grão, sua adaga negra, com uma tensão que revelava tanto raiva quanto medo. Bem-vindos ou não, nós vamos sair. De um jeito ou de outro. Sua voz era firme, mas carregava uma inquietação que não conseguia esconder. Emília seguia logo atrás, os passos incertos. Apesar de sua aparência estoica, a jovem escondia um tremor nas mãos. Algo dentro dela havia mudado desde que cruzaram o limiar do submundo. Ela sentia um vazio latente, como se parte de sua alma tivesse sido roubada. Sete. Ela finalmente quebrou o silêncio, sua voz fraca, mas urgente. E se não houver um caminho para sair? O ar ao redor deles pareceu esfriar de repente, trazendo um silêncio tão absoluto que até os murmúrios das paredes cessaram. Então, das sombras mais profundas, emergiu uma figura imponente. Era como se a escuridão tivesse tomado forma, moldada pela presença de algo antigo e inegável. Hades, o senhor do submundo, se materializou diante deles. Seus cabelos longos e cinzentos pareciam prateados sob a luz fraca que emanava de lugar nenhum. Vestia um manto rubro que brilhava como se tivesse sido tecido com sangue fresco, e seus olhos dourados cintilavam com um misto de curiosidade e desdém. Vocês ousam andar pelo meu domínio sem permissão? Sua voz era grave, carregada de poder, como o rugido de um trovão distante. Freya caiu de joelhos imediatamente, a exaustão visível em cada movimento. Sete, porém, permaneceu de pé, apertando a adaga como se pudesse desafiar o próprio deus da morte. Você não se atreveria. As palavras de Hades eram afiadas como lâminas, e Sete congelou, embora seu olhar continuasse firme. Foi Emília quem falou. Sua voz, hesitante no início, encontrou força quando os olhos dourados de Hades se voltaram para ela. Pai!
A palavra escapou como um sussurro, mas reverberou como um trovão no silêncio do corredor. Hades inclinou a cabeça, a surpresa passando por seu rosto como um relâmpago antes de ser substituída por uma expressão fria. Emília. Ele pronunciou o nome lentamente, como se degustasse uma lembrança antiga. Você sobreviveu. Fascinante. Ela deu um passo à frente, ignorando o olhar de advertência de Sete. Estamos presos aqui. Sua voz tremia, mas havia um fogo em seus olhos. O submundo não nos deixa sair. Hades cruzou os braços, observando ela com uma intensidade quase insuportável. O submundo não comete erros. Se estão presos, é porque devem algo a ele. Sete deu um passo à frente, sua frustração explodindo em palavras. Isso é um jogo para você? Ele rugiu. Você é o deus deste lugar. Pode simplesmente nos deixar ir. Os olhos dourados de Hades brilharam com fúria contida. Cuidado, mortal. Sua presença aqui é um insulto, especialmente carregando o toque de Morriga. Você é uma afronta ao meu domínio. Sete recuou, mas não desviou o olhar. Hades voltou sua atenção para Emília, e sua expressão suavizou por um breve instante. Você herdou a coragem de Jasper. Mas coragem sozinha não será suficiente aqui. O nome de seu irmão era uma lâmina cravada em seu coração. Emília ergueu o queixo, determinada. Nós vamos sair daqui, com ou sem a sua ajuda. Hades suspirou, levantando a mão. O chão tremeu sob eles, e um caminho iluminado por uma luz fraca se revelou. Esse é o caminho. Mas lembrem-se, o submundo não esquece. E vocês não são bem-vindos aqui novamente. Antes de desaparecer, ele olhou para Emília uma última vez, seus olhos dourados carregando um peso que ela sabia que não podia ignorar. Encontre a felicidade que Jasper nunca teve. Mas lembre-se, o peso desta jornada é seu para carregar. E assim, Hades desapareceu, deixando-os diante do caminho que levaria à próxima etapa de sua odisseia. O silêncio que se seguiu não era de alívio, mas de algo mais profundo, a consciência de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Então, galera, o que acharam do capítulo de hoje? Não me digam que eu fui o único que vejo que o Sete atrai problemas do mesmo jeito que minha tia atrai confusão em festas de família. Tipo, é automático, ele nem tenta. Agora é a sua vez. Me conte aí nos comentários qual foi a parte que você deixou de queixo caído, vai lá. Eu adoro ler as teorias de vocês. Mesmo que os deuses provavelmente estarão rolando de rir das minhas tentativas de adivinhar o que vai rolar. Olha só, não se esqueça de fazer o que um verdadeiro herói faria. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, sério, você não vai querer perder as próximas aventuras que estão vindo. Aqui no canal Locra, é uma nova história todos os dias às 7 da manhã, prontinha para te fazer mergulhar no mundo de Atelfen. E mais uma coisa, espalha a palavra. Chama aquele amigo ou amiga que adora batalhas épicas e monstros gigantes para se juntar às pessoas. Até a próxima jornada, semideus, ou quem sabe, herói em treinamento. E, por favor, pelo amor dos deuses, fica longe de arpias, tá? Elas não são amigáveis, confiam em mim.